Fala galera, tudo bem? Aula de hoje é separação de misturas. A gente vai começar a determinar quais são os métodos de fracionamento das misturas, sejam elas homogêneas ou heterogêneas. E é importante que você lembre que toda mistura homogênea ela possui apenas uma única fase, possuindo dois ou mais componentes. Já uma mistura heterogênea possui duas ou mais fases, possuindo também dois ou mais componentes. Ok até aí? Então hoje a gente começa a falar dos processos de fracionamento de mistura, que são processos físicos. Todos processos físicos. Não existe fracionamento de mistura onde você tenha reação química. Se houver reação química, não é fracionamento de mistura. Tudo bem? Beleza. Então, eu defini os métodos de separação, levando em consideração, primeiro, estado sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, gás-sólido. Então, métodos de separação de misturas heterogêneas. Se são misturas heterogêneas, obrigatoriamente possui duas ou mais fases, dois ou mais aspectos físicos. Tudo bem? Quando nós definimos aspectos físicos, vale você levar em consideração estado sólido, líquido e gasoso, ou apenas o aspecto visual, tá? Então, primeiro, sólido-sólido, você tem catação, ventilação, levigação, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração, atomização e flotação. Sólido-líquido, decantação. Lembrando que decantação também pode ser líquido e líquido que não sejam miscíveis, tá bom? Centrifugação, filtração simples e filtração a vácuo. Líquido-líquido, decantação, gás sólido, filtração. E aí a gente entra no primeiro processo, que é o que nós chamamos de catação, que é um processo mecânico onde você retira um componente de uma mistura de outro componente devido à dimensão do grão dessa substância, desse componente. Então você tem misturas de componentes onde as dimensões desses grãos são diferentes, são de tamanhos distintos. Então baseia-se na identificação visual dos componentes de uma mistura e na separação manual com o auxílio de uma pinça ou até mesmo com a mão. É um método usado na limpeza de feijão antes do cozimento. Ventilação, método de separação para sistema sólido-sólido, no qual o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Um bom exemplo é a separação das cascas de feijão ou das cascas de arroz, amendoim torrado, do próprio grão, onde você faz uma corrente de ar passar nessa mistura, a casca é arrastada por essa corrente de ar, por ela ser menos densa, e os grãos ficam num determinado lugar isolado. Levigação, a água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. É usado, por exemplo, para separar a areia do ouro. A areia é a menos densa, é arrastada pela água, e aí o ouro ele fica no fundo do recipiente por ele ser um metal, obviamente, mais denso do que a areia. É o que você usa como bateia. Você faz aquele movimento circular, e aí a água arrasta a areia da bateia e fica no fundo do recipiente o metal. Isso é o que nós chamamos de levigação. Separação magnética, você normalmente vai usar um ímã para isso acontecer, e normalmente você pode ter essa separação numa mistura entre areia e limalha de ferro. Você faça um ímã sobre essa mistura e aí esse ímã se encarrega de arrastar a limalha de ferro dessa mistura, ficando a areia e a limalha de ferro fica atraída pelo ímã. Lembrando que nem todos os metais são atraídos por ímã, ok? Apenas os metais ferro-magnético, níquel, cromo e ferro. Esses caras são os caras ferromagnéticos que são atraídos. Então, esse processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, como, por exemplo, separar lixos, objetos de metal que sejam reciclados. Outro exemplo simples é a separação da linha de uma agulha através de um ímã. Então você tem a linha e a agulha, você passa o ímã através dessa mistura, a agulha vai ser atraída pelo ímã enquanto a linha não.
Dissolução fracionada é o caso clássico quando você tem sal e areia, você adiciona água, e aí essa dissolução fracionada ela acontece no momento que eu adiciono um solvente capaz de solubilizar apenas um dos componentes. No caso, quando eu adiciono água, eu estou fazendo com que a água solubilize apenas o sal de cozinha e não solubilizando a areia. Lembrando que a dissolução fracionada ela normalmente é seguida de filtração. Por quê? Porque quando eu adiciono água numa mistura de sal e areia, significa dizer que a água solubiliza o sal e a areia fica no fundo do recipiente. O que você faz? Você faz passar por um filtro. Quando passa por um filtro, toda a areia vai ficar retida no papel filtro e a água salgada vai passar por ali. Como você não quer água salgada, você quer apenas o sal, você espera a evaporação ou você esquenta. E aí quando você faz esse processo, a água vai embora e o sal fica retido, cristaliza no fundo do recipiente. Então a dissolução fracionada é usada quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade num dado solvente. Mistura de sal e areia é um bom exemplo para esse método. Você adiciona água e aí todo o sal fica solubilizado na água. E aí, após esse processo, você filtra, a areia fica retida no filtro e passa a água salgada. Quando passa a água salgada, você faz o processo de destilação ou o processo de evaporação para que a água vá embora e você tenha apenas o sal cristalizado. Tamização ou peneiração é quando você faz aquele processo onde você utiliza uma peneira. Uma tamiza é aquela tela onde ela retém as partículas de dimensões grandes, dimensões maiores, comparada, por exemplo, areia e pedra. Eu faço a peneiração, a areia toda ela passa, fica retida na tamiza ou na peneira, apenas a pedra. Flotação é quando eu tenho dois sólidos de tamanhos bem próximos, e aí eu adiciono um líquido de densidade intermediária a esses dois sólidos. Por exemplo, água, e eu adicionei água numa mistura de areia e serragem. Quando eu faço isso, a água faz com que a serragem flutue e a areia fica no fundo. Esse processo é o que nós chamamos de flotação. Adiciona-se a uma mistura um líquido de densidade intermediária aos dois sólidos. O sólido de menor densidade flutuará, enquanto de maior densidade irá para o fundo. Decantação. Aí a decantação ela é usada também para separar líquidos e líquido de líquido que não se misturam, chamados de líquidos immiscíveis, que é o caso, por exemplo, do óleo com a água ou da gasolina com a água. E é também usado para separar sólido de um líquido, por exemplo, no tratamento de água. É quando você espera o sólido sedimentar no fundo do recipiente. Nós chamamos de sedimentação ou de decantação. Então, ó, a fase sólida, por exemplo, o barro, por ser a mais densa, sedimenta-se, ou seja, deposita-se no fundo do recipiente, e a fase líquida, por ser transferida por um outro frasco. Pode ser transferida para um outro frasco. A decantação é usada, por exemplo, na estação de tratamento de água, como eu falei anteriormente. Então aqui você tem, eu peguei um exemplo, água e óleo. Aqui você tem a superfície de separação, você abre a torneira, a água desce, o óleo fica em cima. Então o líquido menos denso fica retido no funil de bromo, enquanto o líquido mais denso desce. Centrifugação. Então é a maneira de acelerar o processo de decantação envolvendo sólidos no líquido, realizada num aparelho denominado centrífuga. Na centrífuga, devido ao movimento de rotação, as partículas de maior densidade, por inércia, são arremessadas para o fundo do tubo de ensaio. Então aqui você tem, por exemplo, ó, imagina que você tenha sangue, leucócitos, hemácias, gordura, tudo isso aqui no sangue. Então eu tenho partículas sólidas em dimensões muito pequenininhas nesse tubo de ensaio. Coloquei numa centrífuga, começou a rotacionar. As partículas mais densas vão ser arremessadas para o fundo e em cima vai ficar o líquido em questão. Então aqui estariam as hemácias, os leucócitos, a gordura, enquanto aqui em cima estaria o plasma do sangue. Filtração simples é quando você tem um papel filtro, uma mistura, por exemplo, de água e areia, e eu faço passar através desse papel filtro. Toda a partícula sólida fica retida no papel filtro, enquanto a parte líquida passa pelo filtro.
Então é um método de separação muito presente nos laboratórios químicos e também no cotidiano. É usado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura atravessa um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. A preparação do café, o uso de aspirador de pó são exemplos clássicos de filtração no nosso cotidiano. Filtração a vácuo, filtração mais rápida, utilizada para soluções em que o diâmetro do sólido é muito pequeno. Então aqui você tem um Kitasato, uma rolha, um funil de Buckner e um papel filtro. Você coloca aqui a mistura e aqui você tem uma mangueira que ela vai estar ligada a uma bomba a vácuo para fazer com que você sugue esse cara, então o líquido vai passar e o sólido vai ficar todo retido no papel filtro. Métodos de separação de misturas homogêneas: sólido-líquido, evaporação ou destilação simples; líquido-líquido, destilação fracionada. Tanto destilação simples quanto destilação fracionada são pautadas em diferença de ponto de ebulição dos componentes da mistura. Evaporação, método utilizado na obtenção de sólidos enquanto o líquido é perdido. Isso acontece muito nas salinas, né? Você tem aquela mistura de água com sal, o sol incide sobre essa mistura, a água evapora, o sal fica retido. Técnica empregada quando o líquido pode ser desprezado. Numa salina, a gente não quer o líquido, né? A gente só quer o sal. Destilação simples, método utilizado quando se deseja separar a substância sólida dissolvida num solvente e não se deseja perder o último, no caso o solvente. Dessa forma, o solvente é resfriado, condensado, sendo recolhido em um outro recipiente. Aquece-se a mistura até atingir um ponto de ebulição do solvente. Não existe necessidade do controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito mais elevado do que o líquido. Por exemplo, água com sal, né? E aí você esquenta a mistura, a água ela se transforma em vapor, passa por dentro de um condensador, resfria, se transforma em líquida de novo, e aí no teu primeiro recipiente fica apenas cristalizado o sólido. Destilação fracionada, muito utilizada na separação de misturas de líquido. Quanto mais distante os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de separação. E aí é muito comum a gente usar destilação fracionada para petróleo. Então, no fracionamento do petróleo, onde eu tenho inúmeros componentes, os pontos de ebulições, quanto mais afastados eles forem, melhor e mais eficiente será o seu processo de destilação. Tá bom? Aí, processo de separação do petróleo. Esse processo é muito usado, principalmente em indústrias petroquímicas, para a separação de diferentes derivados do petróleo. Nesse caso, a coluna de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos. E aí esses pratos, aqui por exemplo, óleo para aquecimento, combustível diesel, querosene, essência pesada, essência leve, gás butano e propano. Sendo que aqui entrou o petróleo, ok? Então esse processo é um processo onde você utiliza o método de separação baseando-se no ponto de ebulição de cada um dos componentes da mistura, ok? Com isso, galera, a gente fecha a nossa aulinha de hoje. E aí, é importante que você se inscreva no nosso canal para que, à medida que eu vá postando novos vídeos, você tenha as atualizações e o aviso lá do YouTube. Tudo bem? Um beijo e até a próxima aula.